das mãos que pescam no mar, colhe a plantação, da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão. As lições de um professor, no quadro ensina o saber, na força de um operário, quanta riqueza posso ver. Dentro do barco, a Baía de Guanabara parecia um território em disputa. Atores econômicos instalados na baía criaram áreas de exclusão de pesca, empurrando para fora os pescadores artesanais, que ficaram com apenas 12% do espaço para atividade pesqueira. Descobrimos que quem tenta sobreviver da pesca, muitas vezes, coloca a própria vida em risco. Com o agravamento da perda de território pesqueiro, o agravamento da situação dos pescadores, que muitos municípios aqui na Baía de Guanabara, Guapimirim, Magé, principalmente parte de São Gonçalo, a economia toda no passado era voltada à pesca. Hoje não se dá assim. Acabou a pesca, deu-se lugar à violência. Porque, de certa forma, a Marinha do Brasil, ela colabora com a fiscalização dos terminais, porém de forma muito ostensiva, muito violenta com os pescadores que já atuam aqui há centenas de anos. Está acontecendo agora, denunciamos há poucas semanas no Ministério Público Federal, levamos pescadores baleados, que estão com bala no corpo. Então essa é uma história de pescador que tem que mudar. Alexandre Anderson, presidente da Associação Homens e Mulheres do Mar da Baía de Guanabara, a AOMAR, foi alvo de 6 atentados contra sua vida. O ativista atribui os atentados a milícias supostamente ligadas aos interesses econômicos na região. Em 2009, Alexandre entrou para o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos do governo federal. Mas Alexandre não é o único que luta pela sua sobrevivência. A gente é nascido e criado aqui, entendeu? No caso, o meu pai foi pescador, o pai do meu pai foi pescador, entendeu? Essas empresas, quando chegaram aqui, eles já encontraram aqui o pescador aqui, entendeu? Aí fica uma coisa assim, difícil da gente entender o porquê que o cara é nascido e criado aqui, vive disso aqui, e agora chega essas obras aí, chega essas coisas tudo aí, você não pode pescar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, entendeu? Porque eles dizem que não pode, entendeu? O problema é esse. E pescador ameaçado aqui já teve vários. Já teve pescador que já recebeu tiro, já teve pescador que várias histórias, entendeu? Quanto mais a gente conhecia a Baía de Guanabara, mais ela parecia um campo minado. Alexandre Anderson e mais 3 pescadores que conhecemos alegaram ter sido ameaçados com tiros enquanto pescavam no entorno de uma instalação da Marinha, conhecida como a Ilha do Boqueirão. Por ser uma área que abriga equipamentos de especial interesse nacional, o local virou um território fértil em conflitos envolvendo a Marinha do Brasil. Segundo dados da Marinha, só nos últimos 2 anos foram 196 registros de embarcações que ultrapassaram o perímetro de segurança. Destes, 150 foram registros de disparos de advertência. No dia 21 de abril de 2006, nós pescamos à noite, eu e o Alexandre, eu e meu companheiro, e nós pescamos lá até umas 3 horas da manhã, 3h30, em torno da Ilha do Boqueirão, centro de munição. Quando nós retornamos 6 e pouco, às 7 horas da manhã, saiu uma lancha de dentro do centro de munição da Marinha, do Boqueirão, com os 4 homens e o sargento, que eu fui militar também 8 anos no Exército, e eu conheci o sargento com as 10 divisas, e ele já veio numa distância de 200 metros atirando, aproximando, atirando, e a gente para, e ele continua atirando, desde que molhou as costas do meu parceiro, do Alexandre, e eu senti queimar minha perna, mas eu estava com 2 calças, estava frio. Quando eu fui ver, tinha um furo e estava sangrando, mas no momento, naquele impacto, eu senti. Aí eu avisei para ele: rapaz, me acertou. Aí ele chegou de perto, conferiu, manobrou o lanche e foi embora. Eles julgaram e condenaram por ele mesmo, porque eles só julgaram na justiça militar. E na justiça militar, puxou para o lado dele, que foi um sargento que me alvejou, nunca chegou na justiça comum. Em 2015, a AOMAR e a Ordem dos Advogados do Brasil entregaram ao Ministério Público Federal uma série de denúncias feitas pelos pescadores.
Entre elas estava o caso do Dorval Maurício, que já tinha sido investigado pela Justiça Militar. Conversamos com o procurador Renato Machado para entender, afinal, qual foi o resultado da investigação feita pelos militares. O promotor promoveu o arquivamento e a Justiça Militar acatou esse arquivamento e teve fim, não foi mais investigado, né? Ninguém foi denunciado, né? E aquilo não foi mais investigado. Se entendia que a Justiça Militar ela só julgava crimes praticados pelos militares, nunca contra civis. Teve essa lei nova que, em tese, transfere esses crimes para a Justiça Militar, mas, ao mesmo tempo, já existem pedidos para que seja proposta uma ação no STF para reconhecer a inconstitucionalidade dessa lei. Com relação ao caso do Dorval, esse caso era anterior a essa nova lei. Então, a meu ver, não teria sido correta essa tramitação dessa investigação na Justiça Militar. A equipe de inspeção naval precisa ter uma reação adequada a cada situação. Você não sabe quem é que está dentro de uma embarcação quando ela à noite resolve deliberadamente invadir a área de segurança de uma organização militar sensível. Você não tem muitas vezes como pedir, pelo amor de Deus, você poderia se afastar? Existe uma reação compatível com cada situação. À noite é muito mais rigoroso o nosso sistema, o nosso mecanismo de defesa, então ele precisa ser respeitado. Quando perguntamos se é dada a orientação de atirar em quem invade o perímetro, o capitão Salgueirinho afirmou que a segurança da Ilha do Boqueirão não era da sua competência e começou uma discussão quando o vídeo não estava sendo gravado. Eu acho que, assim, nós estamos conversando de uma maneira assim, bem educada e, assim, nós ficamos numa situação desconfortável. Logo em seguida, o capitão Salgueirinho afirmou que a Marinha não deveria tratar com carinho quem decide se aproximar do perímetro de segurança. A postura da Marinha, isso a gente ouve em todos os lugares, é uma postura de muita truculência e muito autoritarismo, entendeu? E isso, obviamente, não contribui em nada para uma convivência pacífica entre aquilo que é a atribuição da Marinha de Guerra do Brasil e aquilo que é um direito dos pescadores, sobretudo à noite. Né? À noite todos os gatos são pardos. Né? E essa pesca que se faz na Baía de Guanabara é uma pesca essencialmente noturna. Né? E isso torna mais invisível esse tipo de ação, de repressão, de opressão em relação aos pescadores. E não temos notícia de que a Marinha tenha mecanismos transparentes que permitam a autofiscalização da prática dos seus comandados. Há muitos anos atrás, né, eu estava pescando no Boqueirão e o motor deu problema e lá tem uma boia que é a boia de limite para a gente não ir próximo da ilha, né, que é da Marinha. Mas lá é um lugar de muito peixe, então a gente pesca próximo a essa boia e tal. E terminou que deu um defeito na caixa de marcha do motor e eu baixei para ajeitar e tal, liguei o motor e estou testando e de repente eu escuto, né, não escutei ele mandando afastar, depois só escutei os tiros, né, tiro para cima, depois tiro na água. Eles dizem que o mar é grande para a gente pescar, só que é perto das ilhas que está o peixe e eles estão cada vez mais ocupando as ilhas, os tubos que passam por baixo, aí cortando a Baía de Guanabara, né? Por cima os rebocadores, que a gente não pode botar rede de superfície. Ou seja, está cada vez mais oprimido o pescador. Alexandre Ribeiro, outro pescador que conhecemos, foi um dos poucos a prestar um depoimento para o processo que foi instaurado pela AOMAR no Ministério Público Federal. A agência pública teve acesso ao inquérito e foi assim que encontramos o seu relato. No depoimento, ele diz que em novembro de 2014 pescava fora da área de exclusão da Marinha quando foi abordado com tiros por 3 oficiais encapuzados. Depois de ser conduzido até o cais do Boqueirão, ele declara ter sido agredido e humilhado por mais 6 oficiais encapuzados. Alexandre alega que seu barco está apreendido até hoje. A partir de outubro do ano passado, quando a Lei 13.491 foi sancionada pelo presidente Temer, militares envolvidos em execuções e graves violações de direitos humanos não serão
investigados, processados e punidos na justiça comum e sim na justiça militar, que não tem imparcialidade e independência suficiente para investigar essas graves violações. Não é só o conflito com as Forças Armadas que agrava a situação do pescador na Baía de Guanabara. Hoje, existem 14 mil indústrias instaladas na bacia hidrográfica. A maior delas, a indústria do petróleo, ocupa 44% do território da Bahia. Os pescadores alertam que o alto potencial poluidor destas indústrias coloca todo o ecossistema em risco. Aqui é a Ilha Comprida, né? Aqui no passado aqui tinha uma pequena edificação, era um abrigo natural das aves, peixes, porque sabe que as ilhas o peixe ele fica mariscando e reproduz aonde tem sombra, aonde tem alimento. Hoje é uma área de sacrifício, uma área poluidora. Vamos ver se a descarga, que eles têm uma descarga ali que eles já tá lá, tô vendo sabão, então tem uma descarga ali hoje. Se eu não me engano é um espumeiro. Ele faz lavagem, descraqueamento. E hoje tá que tá, hoje tá mais bombado. Eles vão fechar, não vão não? Eu acho que vai dar tempo deles fechar não. Eles alegam que esse duto é de águas pluviais, de chuva. Não chove há mais de 2 semanas aqui na Baía de Guanabara. Olha, que água de chuva é essa? Eles aproveitam, né, dutos de água de chuva para lançar todo o material. A Petrobras negou que o produto era um agente poluidor. Em nota, a Transpetro afirmou que o que vimos foi um ponto de descarte de água, utilizado para a refrigeração do terminal da Ilha Comprida. Segundo eles, o que causou toda aquela espuma foi o contato desta água com a Baía de Guanabara, que é rica em material orgânico. Eles chamam de escraquear, e eles usam um desengraxante, dispersante, para limpar, não é água pura. Essas organizações, entidades, instituições, sei lá como se queira chamar, se desresponsabilizam, na minha opinião, propositalmente, para que essas coisas continuem a acontecer dessa forma. De quem é o papel para exercer tal ou qual atividade, não só de prevenção, mas também de fiscalização em relação a essas práticas na Baía de Guanabara? Porque esses organismos precisam sentar, né, se entender e ver, bom, isso aqui faço eu, aquilo faz você, etc, etc e tal. A Baía de Guanabara é um espelho d'água da própria situação que a gente vive no Brasil e muito em particular no Rio de Janeiro, né? É caótica, suja, violenta, desordenada, né, descoordenada, e quem sofre são as pessoas, né, que dependem mais daquilo para o seu sustento. Enquanto existiam homens e mulheres no mar, na Baía de Guanabara, a gente não vai desistir. Pode ameaçar, pode matar, é um trato que a gente fizemos. Se matar um, outro continua, é questão de honra. Quando os empreendimentos chegaram aqui, a gente já estava aqui, nossos avós já estavam, nossos pais já estavam. O mar é nosso, o mar é do pescador, não é dos empreendimentos. Estamos deixando de pescar, o Rio de Janeiro está perdendo, o Brasil está perdendo. Uma Baía de Guanabara exuberante que a sociedade, com certeza, ela ainda pinta a Baía de Guanabara com barquinhos de pesca, um horizonte com sol. Hoje talvez ela vai pintar rebocadores. Será que vão querer? E em vez de um morro com sol, um flare, um navio soltando fumaça preta. Então a gente conclama a sociedade para entrar nesse barco. A gente não vai deixar a Baía de Guanabara desse jeito, mas a gente no momento vai cansar ou talvez vão dizimar ainda a última resistência que tem na Baía de Guanabara. Descobrimos que a resistência que existe dentro da Baía de Guanabara é maior do que imaginávamos. No próximo episódio, você vai conhecer a história de Gilcinei, catador de caranguejo de Duque de Caxias, que luta sozinho contra uma empresa, o poder público e o poder paralelo. Tudo para conter a força poluidora de um líquido tóxico que ameaça acabar com a sua única fonte de renda.